Fala galera do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo, diferentemente dos outros que estão sendo, né, eu não vou responder pergunta, eu trouxe uma aula para vocês que é como iniciar o estudo do zero, como iniciar, como organizar, como você vai se planejar da maneira certa. Lembrando, eu vou estar passando aqui todo o conteúdo para vocês, conteúdo esse que eu testei, que eu mesmo validei na minha preparação, até porque eu estudei sozinho, como muita gente sabe aqui no nosso canal, eu estudei sozinho, não tive acesso a cursinho, nem mentoria, e mesmo assim foi aprovado tanto no CFO, bombeiro, daqui do meu estado, como em medicina na primeira turma com 813 de média. Então, assim, todo o conhecimento que eu usei para fazer meu planejamento, para me organizar, para planejar o meu ano, a minha preparação como um todo, eu vou passar aqui para vocês da melhor forma possível, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida com relação a isso, e eu sei que eu posso ajudar uma galera que está começando a estudar agora, que não sabe para onde está indo e que realmente precisa de um direcionamento a mais. Beleza? Então, de início, já vou compartilhar a tela com vocês. Infelizmente, não vou poder estar usando meu quadro porque estou sem tripé, estou sem dinheiro para comprar tripé agora. Quebrou numa hora que não deveria, mas tenho um computador, tenho um tablet aqui, então dá pra gente usar. Já montei um PDF aqui para vocês, tá? Como iniciar os estudos do zero. E aqui eu sinalizei basicamente 3 tópicos que a gente está trabalhando em cima deles, que são os 3 tópicos mais importantes que eu vi com relação a esse quesito, certo? A esse quesito de você estar iniciando do zero, de você ter o intuito de fazer uma preparação muito sólida e muito boa. Tá? Lembrando, eu vou estar sempre pensando no mais alto nível. Eu não sei se você está querendo psicologia, enfermagem, medicina, nutrição. Eu não sei qual curso você quer. Eu não sei se você quer um concurso. Enfim, a ideia disso aqui é ser holístico, mas eu vou estar sempre me referenciando no mais alto nível para você pegar tudo do bom e do melhor e aplicar na sua preparação. Beleza? Então vamos lá. Iniciando as explicações, né? A gente tem o primeiro tópico aqui que é o motivo. Tá? E o que basicamente é isso? É uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu estudei com Wesley Delanogari dentro da plataforma do reservatório de dopamina. É uma coisa que a gente bate muito na tecla lá e que eu levo como inspiração para mim. Motivo. Você precisa de um motivo para realizar o que você vai realizar. Beleza, sua meta é nutrição, sua meta é medicina, sua meta é passar no concurso. Ok, você precisa de um motivo muito claro para estar realizando isso. Ele precisa ser um motivo claro e ele precisa ser um motivo forte. Por quê? Porque o motivo ele vai condicionar a atuação. E é daí que a palavra motivação vem. O que muita gente entende errado. Ah, motivação é euforia, motivação é alegria, não sei o quê. Não, motivação já está na palavra. Você precisa de um motivo para realizar a ação. Quando você tem esse motivo, deixa eu anotar aqui no lado, quando você tem esse motivo claro e um motivo forte, cara, isso é como se fosse um hábito angular, né? Algo que, dentro do livro O Poder do Hábito, aquele livro amarelinho, né? Que muita gente já leu. Um hábito angular, o que é um hábito angular, como definido naquele livro? É um hábito que, quando você muda ele, você muda a maioria dos outros hábitos. Você condiciona a maioria dos outros hábitos. Então é assim, quando você arruma um bom motivo para a realização que você vai realizar, você tende a ter mais constância, você tende a ter mais retenção de conteúdo. Por quê, Felipe? Porque o teu alerta, o teu interesse, o teu gosto por estudar, ele é tão forte porque você tem um motivo muito forte, entendeu? Pensa num pai de família, né, que tem uma família inteira para sustentar, ele tem um motivo muito forte para sair de casa, para acordar 3, 4 da manhã, pegar um busão, ele tem um motivo muito forte para realizar aquela ação, entendeu? Quando você encontra um motivo muito forte, e aqui vem muito de autoconhecimento, sabe? Você tem que realmente se conhecer e parar um tempo para pensar, sabe? Desligar de celular, desligar de tudo para pensar, cara, o que que eu quero na minha vida? O que que eu tô buscando? Por que que eu tô buscando isso? E é uma coisa que você tem que buscar, né? O porquê das coisas. Qual o porquê? O motivo. Qual o porquê? Por que que eu tô fazendo isso? Entendeu? Se você tem esse primeiro tópico bem sólido, eu garanto a você que você vai ter uma constância muito boa, eu garanto a você que você vai estudar com muito mais vontade do que uma pessoa que não sabe por que tá fazendo as coisas. Beleza? Isso é essencial para você iniciar os seus estudos. Vamos para o segundo tópico. Planejamento. Cara, isso aqui é uma coisa que mata muita gente, porque tem galera, tem um pessoal que começa a estudar, mas tá estudando simplesmente aleatoriamente. A pessoa não sabe o que ela vai fazer amanhã, depois, daqui a semanas, daqui a meses, ela não sabe. Ela não tem um direcionamento. Isso compromete a tua organização, isso compromete a tua constância. E é muito fácil você acordar amanhã, não saber o que vai fazer e simplesmente deixar. Simplesmente deixar para estudar depois, simplesmente não estudar, ficar no celular, ver uma série. Porque você não tem organização, você não tem planejamento. E aqui, cara, é uma coisa que eu vou tratar na página 2 desse slide aqui para vocês, desse PDF, né? Que é o planejamento que a gente vai fazer. Então, eu vou aprofundar nisso mais para frente. Mas, de antemão, eu quero falar que isso aqui é muito importante. Muito importante para conectar com aquilo que eu falei com vocês do primeiro motivo, do primeiro tópico, né? Que é a tal da constância. Ela vai depender do motivo, ela vai depender do planejamento diretamente, entendeu? E assim, quando você organiza
muito claro no mundo físico, seja no PDF digitalmente, seja num papel. Você pode fazer isso num papel se você não tem um tablet para escrever, entendeu? É muito simples. Quando você organiza no mundo físico, na tua cabeça fica muito melhor. Então, o que que acontecia na minha preparação? Tinha muitos dias que eu ia estudar, eu já sabia mais ou menos o que eu tinha de fazer no meu dia a dia, porque aquela rotina já tinha ficado automático, já tinha criado um hábito, entendeu? Então era muito menos custoso pro meu cérebro ficar pensando no que eu vou fazer, entendeu? Porque já tá definido, já tá no papel, não tem que me preocupar com isso. Beleza? Vamos pro terceiro tópico, e não menos importante, tá? Que é a metacognição. A metacognição, ela tá muito relacionada à tua autonomia, tá? Isso é uma coisa que você precisa ter muito bem desenvolvida. Eu sei que muita gente não consegue, tá? Porque é algo difícil, principalmente quando você tá começando, às vezes você não sabe se você tá fazendo certo e tudo mais. Mas assim, o que eu diria para vocês é, você precisa ter uma percepção muito maior do que você tá fazendo, de como você tá fazendo e de se aquilo ali tá rendendo para você, sabe? Se você tá dormindo bem, você tá sendo constante, você tá pulando aula demais, você tá realmente retendo o conteúdo das aulas que você tá vendo, você precisa disso aqui muito sólido na tua preparação, principalmente no início, porque é muito fácil. Escuta aqui, é muito fácil. Vou até colocar na tela principal para vocês. É muito fácil você se enganar na tua preparação inteira. Tipo, tu passa meses estudando, se enganando, entendeu? Com relação ao que tu tá fazendo, porque às vezes tu tá fazendo um determinado comportamento, um determinado hábito, ou estudando de uma determinada forma, que não tá sendo nada proveitoso. Só que você, por não ter metacognição, por não ter autonomia, você não consegue captar isso, você não consegue perceber isso, e você joga no ralo meses, semanas, dias da tua preparação por causa disso. Então, o ideal é que você seja sincero, seja autoperceptivo e realmente faça essa autorreflexão sobre você mesmo, sobre o que você está fazendo. Isso vai estar incluído na próxima página também que eu vou falar com vocês. Mas enfim, beleza, voltando aqui para a tela. Tendo isso aqui muito claro, tá? Não vou anotar nada, é basicamente o panorama geral para vocês saberem, tá? Eu posso até disponibilizar isso aqui para vocês na descrição do vídeo, mandem comentários aí se vocês querem esse material, mas enfim, é basicamente isso, tá? Tendo esses três tópicos bem sólidos, agora a gente vai para o cronograma semanal que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu fazia a organização dele, tá? Aqui eu tenho um PDF e assim, de novo, isso aqui é holístico, isso aqui é muito acessível. Eu tô falando até mesmo para uma pessoa que tem um celularzinho pop velho, entendeu? E não tem, você não tem um tablet, você não tem um computador para fazer planilha e tudo mais, não importa. Você pode pegar uma folha de papel de um caderno, uma folha de papel A4 e você consegue fazer esse esquema aqui que eu tô fazendo. Você precisa talvez de uma régua, mas ali no olho dá para você fazer. Então, basicamente, o que eu gostava muito de fazer que funcionou muito? Montava esse esquema aqui dos dias da semana, colocava o cronograma semanal, né? Eu acho que eu vou até tirar essa palavra cronograma semanal, porque eu faço o renomeamento do arquivo, tá? Mas a ideia é a seguinte, né? Eu divido o dia em três períodos, né? Você tem amanhã, anoto aqui para vocês, amanhã, você tem a tarde e você tem a noite. O que acontece? Eu sei que muita gente trabalha, eu sei que muita gente tem que conciliar o estudo com outras atividades. Então, o que eu gosto de fazer? Sempre traço uma linha aqui, ó. Mais ou menos assim. Eu vou fazer os primeiros, tá? Não vou fazer todos. Não tem necessidade. Traço uma linha aqui e você vai separando e basicamente manejando tudo isso aqui. Se você tá no papel, eu recomendo que você faça de lápis, para depois fazer um fixo, tá? Porque de lápis você consegue apagar, você vai ter o manejo que eu vou explicar para vocês aqui agora. Então, assim, temos segunda-feira, tá? O que eu gostava de fazer com relação ao vestibular, com relação ao Enem? Isso vai depender se você está usando esse vídeo aqui para fazer um concurso, né? É outra coisa. Mas enfim, eu separava as minhas melhores áreas para o período da manhã. Então eu colocava aqui especificamente o segundo dia, tá? Aí eu dividia entre dois horários. Um para matemática e outro para naturezas. Beleza? Aqui na tarde e na noite eu fazia o primeiro dia. Só que aí vai depender. Vamos supor que você tem um trabalho no período da noite. Aí você faz o seguinte: você vem aqui, seleciona o horário. Vamos supor que teu trabalho inicia aí às 18 horas, vai até às 9 horas, né? Isso aqui é só um exemplo. Eu sei que tem gente que trabalha CLT e que a carga horária é muito maior, mas é só um exemplo, tá, galera? Aqui você separa a carga horária de segunda-feira e você coloca aqui trabalho. Vou colocar em inglês porque a palavra é menor, tá? Você colocou trabalho. Ótimo, já separou o horário. Ah, Felipe, mas eu faço isso toda noite. Beleza, então, se você tá no papel, você só faz o mesmo esquema nas outras regiões. Se você tá no tablet, você pode fazer esse esqueminha aqui, ó. Você copia e cola novamente. E vai basicamente adaptando desse jeito.
Então, beleza. Vamos supor que essa pessoa trabalha de noite, né? Uma pessoa hipotética. E ela tá querendo se preparar para o Enem e fazer uma faculdade. Beleza. O que que eu faria, se fosse o meu caso? Colocava o que eu tinha mais afinidade pela manhã, porque é o horário que eu me sinto melhor. E aí, se você se sente melhor de tarde, você coloca de tarde. Isso vai depender muito. E entra naquele tópico que eu falei com vocês, da metacognição. Mas enfim, vamos lá. Aqui eu colocava primeiro dia, tá? Aí você pode dividir esse primeiro dia em 3 áreas, que são redação, humanas ou linguagens, ou pode alternar entre essas áreas durante a semana, tá? Eu vou colocar aqui humanas e redação, tá bom? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir esse segundo dia, tá? Vou colocar aqui na terça-feira de novo e na quarta, tá? Lembrando, eu costumo fazer isso para todos os dias da semana, mas eu não vou fazer aqui agora, porque senão vai demorar muito. Vou fazer só esses 3 aqui primeiros, tá? Felipe, e no primeiro dia, como é que eu faço? Beleza, colocou aqui primeiro dia, copia, cola, só que agora a gente vai trocar humanos por linguagens, tá? Que são essas 3 áreas do segundo dia, e a gente sabe que a carga horária teórica de humanas e linguagens, ela é muito menor, né? Comparado à redação e comparando a importância da redação, ok? Então, eu acho válido você priorizar isso, certo? Então, basicamente fez essa alternância. Aí, o que que você pode fazer, né, no decorrer da semana? Você pode fazer isso aqui, ó. Você duplica. E basicamente faz assim. E você vai manejando da melhor forma possível. Vamos supor que aqui eu vou colocar o quê? Geografia, aqui eu vou colocar história, beleza? Aí depois no outro dia eu posso colocar filosofia, sociologia, enfim, eu vou manejando dessa forma, alterando dessa forma, sempre colocando de uma forma que me dê flexibilidade com relação a esses horários, tá? Felipe, quantas matérias eu posso fazer por dia? A minha recomendação sincera é isso aqui que eu dei de exemplo, tá ótimo, beleza? Tá ótimo mesmo, tá muito bom. Se você quiser fazer matemática, naturezas, humanas, redação e linguagens no mesmo dia, também tá maravilhoso. Felipe, mas natureza eu vou estudar tudo junto? Não, você vai escolher uma área específica, como por exemplo, vamos supor que aqui é biologia, aqui é física e aqui é química. Pronto, maravilha. Matemática você não precisa fazer isso. Humanas, por exemplo, você pode colocar geografia, história, filosofia, sociologia especificamente. Redação, você pode separar um momento para prática, um momento para teoria, um momento para prática, um momento para teoria, entendeu? Então, assim, você vai dividindo no papel mais ou menos como é que vai ser sua rotina. E lembra, isso aqui vai ficar muito esquematizado. Se você tem canetas coloridas, melhor ainda, você pode colocar um biologia para verde, física azul, química roxo, entendeu? Que são cores que eu gosto de assimilar para determinadas áreas. Então, é basicamente isso. E lembrando, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Todo esse cronograma que eu montei é me baseando numa pessoa que está iniciando do zero. Se a pessoa ela já está num estudo mais avançado, que ela já tem uma carga teórica desenvolvida, eu vou estar focando muito mais em questão, em simulado, entendeu? Claro, vai haver questão desde o início da preparação dessa pessoa se você está começando agora, mas os simulados eles começam a entrar muito mais frequentemente, tá? E aqui vem outro tópico que eu quero conversar com vocês. Separando aqui uma tela em branco, uma coisa que eu falei que ia falar, né? Com relação à autoavaliação, autopercepção. Eu fazia, o que eu fazia que deu muito bom. A cada 3 meses, eu fazia eu parava o que eu estava fazendo no final de semana e bolava uma autoavaliação de como foram esses primeiros 3 meses. O que que eu fiz? O que que deu certo? O que que eu senti que não deu certo? Beleza? Isso é essencial a cada 3 meses. Você pode fazer a cada 2 meses também, tá ótimo, a depender de quando você está iniciando o estudo, tá? Mas essa autoavaliação é extremamente importante. Isso muda muito o jogo, muda muito a questão da tua metacognição, porque tu começa a perceber o teu estudo, tu começa a forçar o teu estudo a ver como é que ele está acontecendo da melhor forma, entendeu? Então, assim, essa autoavaliação é de extrema importância. Outra coisa, no início, tá? Quando você iniciar a sua rotina, você vai ter muita o quê? Dificuldade, certo? Tendo essa dificuldade, você vai ter que parar para fazer ajuste. Isso definitivamente, porque é muito difícil você montar uma rotina já pronta, como essa daqui que eu estava fazendo com vocês, e ela já ser perfeita e encaixar tudo certo, entendeu? Você vai ter que encaixar sono, encaixar alimentação, enfim, todos esses processos. E às vezes isso você vai sentir dificuldade em certas partes, tá? Então é ideal que a cada semana que passe você teste a rotina por uma semana, se você conseguir, né? Se não conseguir, altera antes, mas a cada semana que passe,
Você vai lapidando o que é a tua rotina semanal até ela ficar perfeita e encaixar. Quando ela encaixar, tu vai passar meses ali estudando daquele jeito, para depois fazer uma avaliação e talvez fazer uma mudança. Beleza? Então, é basicamente isso. Você vai ter muita dificuldade, você precisa parar a cada uma semana, tá? Para reavaliar a tua rotina e fazer os necessários ajustes. Às vezes diminuir um certo horário de noite para você dormir mais cedo, conseguir dormir mais, conseguir render mais no dia, tá se sentindo muito cansado, não tá se sentindo cansado, tá sentindo que dá para estender mais aula em tal dia, enfim, é basicamente isso, tá? E outro detalhe muito importante, sempre separe um dia para o descanso, tá? Sempre separe um dia para o seu descanso. Não estuda de domingo a domingo que nem um maluco. Separa ao menos a tarde do domingo para você descansar. Eu fiz isso, tá? Eu não estudei sem descanso. Tudo bem, abrindo algumas exceções, no final da preparação, quando eu estava iniciando o Enem, né, no meu último ano, eu comecei a estudar sem descanso, sem descansar realmente. Mas eu tinha lapsos de descanso durante o dia, que eram períodos assim de 20 a 30 minutos com uma frequência mais alta. Mas enfim, se você está iniciando, você vai manter uma carga horária de muito trabalho, muito estudo, uma coisa muito difícil, vai ser realmente cansativo para você. Então, separa um dia de descanso, por favor. Beleza? Bom, enfim, o vídeo é esse. Eu espero que tenha sido claro para vocês. Eu espero que vocês consigam aplicar o que eu trouxe nesse vídeo. Para mim, eu faço esses conteúdos aqui no canal porque eu sei que tem muita gente que precisa. Eu sei que lá atrás eu era um cara que precisava muito. Eu era um cara que estava buscando esse tipo de conteúdo. Eu não encontrei e tive que me virar sozinho. E os poucos que eu encontrei não passavam todo esse aprofundamento que eu estou passando a você. Entendeu? Não adianta eu chegar aqui, eu montar um cronograma semanal para ti na tua frente, fazendo, te dando exemplos e mostrar como fazer, sendo que eu não falo de motivação, sendo que eu não falo de planejamento, sendo que eu não falo de metacognição. Isso aqui é extremamente importante, porque por isso que eu coloquei no início da aula, isso aqui é extremamente importante. Então, assim, é um tipo de conteúdo que eu queria muito ver, eu queria muito ter acesso, porque talvez eu passasse até no primeiro ano de estudo, de tão importante que é esse direcionamento aqui. Então, espero que ajude vocês, tá, galera? Muito obrigado pela sua atenção, se você assistiu até aqui. Deixa o like, curte, compartilha, manda mensagem no Instagram lá, acompanha pelo Instagram que eu tô sempre postando constantemente. É isso. Valeu!